E aí, galerinha, certinho? Vamos lá. Como eu tinha dito e tinha prometido a vocês, eu vou corrigir todos os exercícios dessa lista de exercícios de campo elétrico e potencial elétrico com um passo a passo. Não vou dar uma introdução muito grande na teoria, mas é porque o nosso objetivo é corrigir os exercícios, deixar eles corrigidos para vocês terem um material de consulta. E surgindo novas dúvidas, vocês podem entrar em contato, perguntar, falar comigo e a gente vai esclarecer isso. Deixa tudo certinho. Mas vamos lá, vou pegar um exercício de cada vez. Na nossa lista de exercícios eu tenho o número um. O número um ele é mais uma questão teórica que propriamente uma questão de cálculo. A questão de cálculo a gente vai fazer até mais rápido, porque acredito eu que você já tem um domínio sobre os modelos matemáticos que a gente vai usar. Então fica mais fácil. A teoria que talvez dê um pouquinho mais de dor de cabeça para a gente poder entender o passo a passo. Mas não tem problema, gente. Eu vou esclarecer aqui agora e acredito que vocês vão entender sem muita dificuldade. A primeira questão diz assim para vocês: uma partícula de massa desprezível e carga positiva é colocada nos pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Aí aparece aí para vocês um campo elétrico. Galerinha, uma ideia, uma questão que assim, que eu gosto muito de passar para vocês, o que eu quero passar para vocês é que olha só, quando vocês olham para um campo elétrico que eu digo que ele é uniforme, a gente associa muito a ideia do campo elétrico uniforme a placas paralelas, ao próprio capacitores. Só que em vez de a gente pegar uma ideia de capacitores, vamos analisar como é que isso acontece com as cargas. Pegar duas carguinhas. Eu vou pegar uma carga carregada negativamente. Eu vou pegar uma carga carregada positivamente. Lembra das linhas de força? Quem são as linhas de forças? Normalmente nos desenhos a gente vê aquelas linhas saindo da carga, da representação da figura que a gente desenha. Então é uma linha que ela sai da carga. Ou ela sai ou ela entra na carga. Como é que ela sai? Quando a gente está falando de cargas positivas, essas linhas elas são radialmente para fora. Na verdade, quando vocês estudaram lá em campo elétrico, o campo elétrico de uma carga positiva ele é radialmente para fora e o campo elétrico de uma carga negativa ele é radialmente para dentro. Isso tem umas relações que a gente pode aprofundar, mas não é o nosso objetivo agora, então memorizem isso. Uma carga negativa, o campo elétrico é sempre para dentro. Uma carga positiva, o campo elétrico é sempre para fora. As linhas de forças são para fora, as linhas de forças são para dentro. Então, numa carga positiva, eu tenho linhas de forças para fora. Essas linhas de força elas tendem a se encontrar com as linhas de forças de uma carga negativa. Quando eu coloco numa interação duas cargas, uma próxima da outra, pode ver que essas linhas de força elas tendem a criar aquilo que a gente vê como a interação elétrica entre duas partículas carregadas eletricamente. É através dessa atração entre as linhas de forças ou repulsão que eu crio essa interação entre duas cargas elétricas carregadas de maneira opostas ou de mesmo sinal no espaço. A diferença é que se elas estão carregadas de maneira oposta, elas são atrativas. Aí eu pergunto, para onde está o sentido do campo elétrico? O sentido do campo elétrico está nessa direção aqui. Mas por que nessa direção? Pelo fato de que o campo elétrico em cargas positivas é radialmente para fora. Se é radialmente para fora, ele tem que ir de encontro ao campo elétrico de cargas negativas que é radialmente para dentro. Então o campo elétrico está aqui, nessa direção e nesse sentido. Agora vamos pegar uma pequena fração dessas linhas de força e meio que só analisar as linhas equipotenciais dela. O que são as linhas equipotenciais? São superfícies.
Então, assim, as linhas equipotenciais, você vai ter superfície cujos pontos têm o mesmo potencial elétrico. Ou seja, como é que tem o mesmo potencial elétrico? As linhas, elas são, se eu analisar nessa região aqui, muito pequena, que é o que eu peguei aqui, se eu pegar uma reta, deixa eu pegar uma reguinha aqui para desenhar uma reta. Se eu pegar uma reta, isso em campos paralelos. Em campos que não são paralelos, a gente vai acabar olhando como se fosse um círculo. Mas no nosso caso aqui, nosso campo ele não é circular, ele é paralelo. As linhas equipotenciais, elas são perpendiculares a essa direção e o sentido do vetor campo elétrico. A ele aqui aparecendo aqui essas linhas. Ou seja, em qualquer linha de força que eu olhe, as linhas de forças estão aqui, linhas de força, linhas de força. Em qualquer linha de força que eu olhe, nos pontos equipotenciais, você tem o mesmo potencial. Qualquer linha. Então é como se eu pegasse, analisasse. É o que eu tenho aqui. Duas cargas, exatamente é o que eu tenho aqui. Um lado com uma placa carregada positivamente, é como se fosse uma carga positiva, e do outro lado uma placa carregada negativamente, é como se fosse uma carga negativa. E eu crio um campo constante. Por que eu crio um campo constante? Porque aqui dentro agora eu não tenho mais a relação, porque quando você calcula o campo elétrico, como você calcula o campo elétrico? O campo elétrico, ele é a constante elétrica do meio, pode ser o vácuo ou pode ser outro meio, vezes a carga geradora, porque quem gera o campo elétrico é uma carga geradora. A carga que sente o campo elétrico, ela não é responsável por gerar esse campo elétrico que ela está sentindo. Ela só sente o campo gerado por outra carga. Dividido pela distância. Dividido pela distância, o que? A distância ao quadrado. Essa distância aqui, ela é uma distância ao quadrado. Ou seja, faltou botar o quadrado aqui. Ou seja, se essa distância é ao quadrado, se eu estou dizendo para você, não, essa distância é ao quadrado, a distância ela é ao quadrado, isso aí. Se eu estou dizendo para você que ela é ao quadrado, ela está variando inversamente. O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É basicamente a relação de força elétrica, que a força elétrica também diminui com o quadrado da distância, porque ela é inversamente proporcional à distância. Só que quando eu falo de um campo uniforme, essas distâncias aqui entre as placas e essa região aqui que eu analiso, ele é tão pequena, que se você pegar a distância aqui muito pequena, variar dentro desse espaço aqui, dentro dessa região aqui de um campo constante, a variação da distância é bem pequena. Então, se a variação é bem pequena, eu acabo tendo um campo elétrico constante. O que eu começo a analisar dentro de campos paralelos, campos uniformes, é densidade de cargas. Que é isso, numa próxima aula a gente vai falar sobre isso. Quando eu falar de densidade de carga, aí é diferente. Mas por enquanto eu não quero abordar muito isso. Vamos só ver o campo uniforme. Vamos voltar agora para poder responder de fato o questionamento do exercício. O exercício diz assim: eu distribuo nos pontos 1, 2, 3, 4 uma carga. Então aqui eu tenho o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. Nesses pontos eu coloco uma carga positiva. Ou seja, se eu colocar uma carga aqui positiva, para onde está apontado o campo? O campo está apontado da esquerda para a direita. Se eu coloco uma carga positiva, nesse ponto aqui,
que vai acontecer com o potencial elétrico? Ele vai ser maior ou menor do que o potencial em 2? Ou ele vai ser maior ou menor que o potencial em 3? Ou ele vai ser maior ou menor que o potencial em 4? Lembra, isso eu vou falar para vocês. O potencial elétrico, eu vou escrever para poder ficar até mais rápido para vocês. Vamos lá. O potencial elétrico ele vai do maior potencial para ele vai do maior potencial para o menor potencial quando a carga geradora é positiva. Pronto. Quando a carga geradora é positiva, o potencial ele é do maior para o menor. E se a carga geradora for negativa? Se a carga geradora é negativa, deixa eu corrigir aqui que está errado. Potencial elétrico vai do maior potencial para o menor potencial quando a carga geradora é positiva. Potencial elétrico ele vai do menor potencial, para o maior potencial, quando a carga geradora é negativa. Pronto. Mas, professor, como assim? Se eu tenho uma carga geradora que ela é positiva, o potencial ele vai do menor para o maior. Se eu tenho uma carga geradora que ela é negativa, o potencial vai do menor para o maior. Ou seja, uma outra definição que eu posso dar para vocês e que é fundamental e é importante eu passar isso para vocês também, é o que? Que o potencial elétrico, isso eu vou colocar aqui separado. Poxa, pena que isso aqui, deixa eu só dar uma redução aqui para ficar melhor para vocês verem. Pronto. Outra definição que eu vou botar aqui para vocês, eu vou botar escrevendo porque fica até mais fácil depois de vocês copiarem, a gente vai até mais rápido. Outra definição que eu vou colocar aqui para vocês, e que é fundamental acompanhar isso, é que o potencial elétrico, o potencial elétrico, ele diminui, estava tentando lembrar a palavra mais certa, ele diminui rapidamente na direção do campo elétrico. De resumo, a melhor definição é essa: o potencial elétrico ele diminui rapidamente na direção do campo elétrico. Ou seja, a melhor definição de entender isso é exatamente nosso exercício. A melhor forma de responder ele, eu não sei, estou falando de placas paralelas, eu não estou falando de uma carga geradora em específico. Eu estou dizendo que são placas paralelas. Então, quanto mais na direção do campo elétrico, quanto mais eu sigo a direção do campo elétrico e me distancio do ponto de origem, e vou na direção do campo elétrico, menor é o meu potencial. Então, o que acontece?
o potencial de um ele é maior do que o potencial em 2. Então vamos lá. O potencial elétrico. Como que a gente representa potencial elétrico? Primeiro, o potencial elétrico é constante eletrostática do meio vezes a carga geradora dividido pela distância. Não tem distância ao quadrado, é só distância. Então o que, que acontece? O potencial 1 ele é maior que o potencial 2. Vou apagar ali e vou botar o número romano. Ou seja, que é maior que o potencial 3, que é maior que o potencial 4. Se eu tivesse outros potenciais, aí se eles estivessem fora das linhas equipotenciais, se eles estivessem depois do 4, o 4 seria maior que o potencial que viria depois. E mas por que tudo isso também? Vamos analisar uma situação aqui, uma coisa bem interessante. Digamos que eu tenho essa relação de um campo paralelo. Esse campo paralelo está relacionado com uma carga o quê? Tem uma carga produtora aqui. Tem uma placa, na verdade, que com uma série de cargas produtoras de um campo elétrico. Repara que se eu colocar a minha carga positiva nesse ponto aqui, ele está a uma distância x da origem da placa. Se eu colocar a carga positiva agora aqui no 2, essa distância aqui, ela aumenta. Ou seja, o potencial que é produzido por esse campo aqui de cargas, ele está mais distante. A distância ela está maior. Se a distância está maior e a carga é constante, o K é constante, que é a constante eletrostática do meio, e eu estou variando só a distância, só estou variando quem? O denominador. Quanto maior é o meu denominador, maior é o resultado da minha divisão. Quanto menor é o meu denominador, maior é o resultado da minha divisão. Quanto maior é o meu denominador, menor é o resultado da divisão. Então, quanto mais distante também da análise do que? Da análise da onde, de qual é o sentido do campo elétrico. Tanto que a carga é positiva, ela vem nesse sentido, ela vem da esquerda para a direita. Porque aqui eu tenho cargas negativas, eu tenho um, uma barra de cargas que geram o quê? Um campo negativo. Então a tendência é atrair essa carga positiva colocada nos pontos. Então, respondendo, essa partícula terá maior potencial elétrico em qual desses pontos? No ponto 1. Justifica a sua resposta. A justificativa já está na explicação toda da questão. Tá bom? Vamos lá, questão número 2. Só um instantinho. A questão número 2, ela basicamente é desenvolver cálculo. Não tem muito que pensar, não tem muita. A gente pode até falar um pouquinho da teoria, mas é basicamente resolver um cálculo. De que maneira? A intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme. O que significa carga elétrica pontiforme? As dimensões dela a gente não está preocupado. Não estou preocupado se ela tem o tamanho do caminhão ou de uma formiguinha. Não tô interessado muito nessas dimensões. A gente só está interessado agora de analisar o comportamento do campo elétrico ou do potencial elétrico. Então vamos lá. Essa carga elétrica ela está distante 3 milímetros. Desculpa. Ele quer saber o campo elétrico num ponto distante a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme de Q igual a 3 microcoulombs. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber como calcular o campo elétrico. Aqui dá para a gente trabalhar uma teoria rapidinho aqui de que como é que eu calculo o campo elétrico? O campo elétrico não é a força elétrica, que é igual. Lembra que campo elétrico e força elétrica são grandezas vetoriais. A gente acaba por mecânico não representar
esse vetor, essa setinha em cima dele, porque a gente já vai no pensamento direto de calcular o módulo, que é o valor numérico. Então, a gente acaba não escrevendo as setinhas. Isso não é legal. A gente precisa sempre representar. E quando eu quero calcular um módulo, basta eu fazer isso aqui. O módulo significa que eu estou calculando o valor numérico do campo elétrico e o valor numérico da força elétrica. Estou explicando isso, mas por aqui, para a gente ganhar tempo, a gente vai fazer o caminho direto. Só vou escrever eles como força elétrica e campo elétrico. Isso porque eu já sei que ele pede a intensidade. A intensidade é o módulo, é o valor numérico. Lembra que o campo elétrico e a força elétrica também tem direção e sentido. É uma grandeza vetorial. Para poder descrevê-lo, ele tem que estar completo, com todas as características: módulo, direção e sentido. Ok, mas, professor, ele só dá aqui 3 milímetros. Ele não me dá mais nada, ele não me dá nem a carga de prova, porque ele diz que é uma carga de 3 microcoulombs que gera esse campo elétrico. Mas e aí, por que essa força elétrica está aqui? Vamos resgatar a ideia de força elétrica. Força elétrica coulombiana, porque vem da lei de Coulomb, é a constante elétrica. Eu não estou nem colocando do meio. Aqui ele representou o meio. Isso é para vocês começarem a ter o costume de que constante elétrica ela não é exclusiva do vácuo. Você tem constante elétrica em diversos meios, na água, no óleo, mas essas constantes elétricas são variáveis. A carga, uma carga no espaço, outra carga no espaço, para analisar a interação da força elétrica entre elas, dividido pela distância ao quadrado. Isso eu calculo força elétrica. De novo, também é uma grandeza vetorial. Para calcular o módulo dela, eu acabo especificando em módulo. Voltando para cá, pronto. Tenho agora uma relação. Eu posso pegar esse valor aqui, porque é uma igualdade, e substituir aqui na força elétrica. A constante elétrica do meio vezes uma cargona, um, um Qzão, vezes um Qzinho, dividido pelo distância ao quadrado, que isso aqui é igual ao campo elétrico vezes uma carguinha. Essa carguinha e essa carguinha, elas são as mesmas. Por que elas são as mesmas? Porque a força elétrica ela está relacionada com o quê? Com uma carga geradora e uma carga de prova que eu coloco como teste. O campo elétrico ele está relacionado com o que também? Com o campo, que é gerado pela carga geradora, e a carga de prova. Então eu acabo tendo que essas duas cargas elas são as mesmas. Se elas são as mesmas, elas podem sair dessa conversa aqui. Eu posso retirá-las sem perda nenhuma. Então acaba que meu campo elétrico ele é só o quê? A constante eletrostática do meio, a carga geradora do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Então é só isso. Com isso aqui, eu calculo o campo elétrico gerado por uma carga. Lembrando, só para a gente poder revisar isso. Lembrando, vamos lá, pegar aquele casão, ele sendo ele maior que zero. Quando a gente fala de um campo elétrico, a gente não consegue ver isso, mas ele está emitindo para todos os lados. Então eu vou representar aqui como se ele estivesse emitindo um pulso de onda, como vocês veem na água. Eu vou materializar como está na água para ficar mais fácil. Como se esse campo está vindo assim, como se fosse uma onda sonora. Esse campo elétrico ele vem se espalhando pelo espaço. Lógico, ele se espalha em todas as direções. É por isso que quando a gente analisa o campo elétrico de uma carga, normalmente a gente costuma analisar como se ele fosse uma. Quando a gente analisa as linhas potenciais, a gente acaba analisando as superfícies equipotenciais, a gente acaba analisando como se fosse um círculo, porque ele emite os sinais para todos os lados. Mas vamos pensar que isso ali só está vindo, só olhar para essa direção. Repara que o campo emitido ele só depende da carga geradora. A carguinha de prova que eu coloco aqui no espaço, para ela
naquele espaço ali só existe o campo da carga geradora. Mas, professor, ela não gera um campo também? Gera, não para si. Ela emite um campo. Se você perguntar para a carga geradora, mas que campo que ela sente, ela vai sentir o campo da carguinha. A carguinha vai começar a ser uma carga geradora, enquanto a cargona começa a ser uma carga de prova que foi colocada naquele ponto. Porque a cargona não sente o campo dela. Ela só sente o campo da carguinha, roxinha aqui. E a roxinha só sente o campo da carguinha verdinha. Ou seja, elas não sentem os seus próprios campos. Então o campo ele não depende da carga de prova, ele só depende da carga geradora. Aí aqui agora ficou fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar dentro do Sistema Internacional de Unidade, ou seja, a distância ali que está em 3 milímetros, eu vou fazer o quê? Dividir isso por 1000. Dividindo por 1000 fica 0,03 metros. Aonde eu posso escrever numa ordem de grandeza de 2, 2 não, não pode, aí não dá, Vunis. 0,03, de onde veio o 2? 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A carga, ele me dá o valor, a carga é de 3,0 microcoulombs. Galera, sempre tenham isso em mente. Micro é 10 a menos 6. Aí vocês podem ver também o pico, que é 10 elevado a menos, antes do pico, tem o nano. Como é que é o nano? É só um nzinho. É 10 elevado a menos 9. E vocês vão ter o pico, que é 10 elevado a menos 12. E assim vai. Isso são prefixos de ordem de grandezas. Eu posso pegar uma ordem de grandeza e dar uma letra grega para ela, ou uma simbologia, ou uma letra do alfabeto, como a gente vai ver em giga, mega, por aí vai. Esse N aqui é um Nzinho mais bonitinho para falar de nano, mas podia dar N também, que é nano. Então vocês podem ver isso o tempo todo, em questões principalmente de eletricidade, que trabalham com valores bem pequenos. Então a carga é 3 microcoulombs, ou seja, é de 3,0 vezes 10 elevado a menos 6, que é o que está escrito ali. É uma coisa que vocês precisam acompanhar. Então vocês precisam acompanhar isso. Normal. Isso é uma coisa que vocês, ao pouco de tempo, vão acabar memorizando. É bom dar uma estudada nos prefixos, tem vários valores, e a gente vai ver, na maioria das vezes, os mais comuns. Agora, eu tenho a carga, eu tenho a distância, e ele diz que é no vácuo. Então, a constante eletrostática no vácuo, que é o K0, é 9, aqui ele botou um 1. Vamos arredondar, 9,0 vezes 10 elevado a 9. Aqui metros, e aqui a unidade do Sistema Internacional para caracterizar quem? A constante eletrostática do meio. Newtons por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora é só substituir tudo e resolver a conta. Não tem mistério. Eu já tenho que o campo elétrico é igual a constante K 9,0 vezes 10 elevado a 9 vezes 3,0 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido por 3,0 vezes 10 elevado a menos 6. Cara, olha o que interessante. E que assim, a gente pode olhar para cá e resolver direto. O que é resolver direto? Eu tenho uma multiplicação aqui, não tenho? Olha onde aparece uma multiplicação. Logo ali no iniciozinho, lá na primeira etapa, já surge uma multiplicação para você. Aqui em cima já surge uma multiplicação. Perdão, aqui não é 6 não, aqui é menos 3. Menos 3. Já surge uma multiplicação. Só que como
os expoentes da base são diferentes, não dá para a gente poder cortar direto. Se fosse igual, a gente podia até, por isso que eu detectei ele logo o problema. Se fosse igual, a gente poderia até cortar, mas não é. Então o que a gente faz? 9 vezes 3 dá 27. Isso vezes 10 elevado a bases iguais, eu repito a base, somos os expoentes. No caso, 9 mais menos 6, 9 menos 6 elevado a 3. Isso dividido por 3,0 vezes 10 a menos 3. Só que olha só, a gente tem que atentar que a distância ela é o quadrado. Essa distância ela é o quadrado. Ah, verdade, mano, é o quadrado. Então eu tenho que, não posso deixar sem colocar o quadrado. Não, não posso. Vamos lá. Eu posso fazer uma distributiva de expoente para ficar mais fácil, não ter que ficar fazendo muita conta. Eu posso pegar isso aqui, eu vou repetir o 27 vezes 10 elevado a 3, dividido por 2 vezes 3, não, 2 vezes o 3 elevado a 1, porque quando eu não tenho nada é 3 elevado a 1. 2 vezes 1, 2. 3 elevado ao quadrado dá 9, vezes 10 elevado a menos 3, eu pego esse 2 aqui e multiplico por elevado de menos 3. 2 vezes menos 3 dá 10 a menos 6. Pronto, resolvi meu problema. E como assim você resolveu o problema? Agora é fácil. Só eu pegar 27 dividido por 9, que dá 3. E base igual, repito a base, e subtrai os expoentes. 3 menos 3 menos 6, fica o quê? 3 menos 6. Ou seja, 3 vezes 10 elevado a 9. Menos com menos mais, 3 mais 6, 9. O que? Newtons por Coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Tranquilo, não é? Sem muita dificuldade. A gente pode partir agora para o 3. Vamos lá, deixa eu copiar o 3 aqui para vocês, colocar aqui. Galera, deixa eu voltar para cá, que aí, assim, tá o exercício todo aqui na tela. Se vocês quiserem copiar, é só dar pausa, copiar e depois seguir para o próximo. Vamos lá. A questão 3, ela diz assim para vocês. Eu vou colar logo ali primeiro antes de ler. Vamos lá. Só um minuto. Pronto, tá aqui a questão 3. Uma carga elétrica com carga de 3 microcoulombs é colocada em um ponto P do vácuo. Ele já diz aqui para você de cara, do vácuo. Se ele diz aqui para você de cara do vácuo, você já sabe que o quê? Que tu vai precisar resolver isso com a constante eletrostática do vácuo. Qual é a constante eletrostática do vácuo? 9,0 vezes 10 elevado a 9, o quê? Newtons por metro quadrado, coulombs quadrado. Newton metros quadrados por coulomb quadrado. Beleza? Então você vai resolver ali de cara já por esse meio. Não tem para onde correr, não tem muito mistério. Resolvendo agora pela eletrostática, pelo constante eletrostática do meio, que é o vácuo. E uma carga de quanto? Ele já diz que é uma carga de 3 microcoulombs. Ou seja, você tem uma carga geradora, no caso de um campo elétrico, de 3,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Então eu coloco uma carga no espaço, que é o vácuo, num ponto P. É exatamente isso daqui. Eu vou desenhar aqui para vocês. O ponto P está aqui. Ponto P. Aí eu venho aqui no ponto P e coloco uma carga positiva, que é o que está aqui mostrando para gente. Aí ele vai dizer para você que ela fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 2 newton.
Então, nesse ponto aqui, ela ainda recebe uma força elétrica de 2 newtons. Ou seja, a força elétrica ela é de 2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de? Olha que tranquilidade. Eu botei uma carga elétrica num ponto P. Mas qual a distância desse ponto P, Bruce? Não precisa se preocupar com isso. Eu só peguei um ponto P e coloquei uma carga elétrica em cima dele. Nesse ponto, ela recebe uma força elétrica de 2 newtons e ele te pergunta qual que é o campo elétrico. Qual que é o campo elétrico produzido? Qual que é o módulo? Qual que é o valor do campo elétrico? Essa setinha aqui ficou horrível. Vamos lá. Não sou um bom escritor, não, nem um bom desenhista. Pronto, agora ficou melhor. Qual que é o módulo desse campo elétrico? Qual que é o valor numérico? É isso que ele pede. Aí fica melhor e o software vai lá e me sacaneia. Basta a gente fazer o quê? Lembra como é que... Por isso eu coloquei lá em cima. Força elétrica, a relação entre força elétrica e campo elétrico é essa aqui. A força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Mas a carguinha ou cargona? Não se preocupa. Por que não se preocupa? Ele está dizendo que ele colocou uma carga. Aqui, olha só, gente. Carga grande ou carga pequena é só simbologia. Você pode escrever tudo carguinha pequena, tudo carguinha grandona. Você só precisa entender o que está acontecendo. Ele diz que ele pegou uma carga elétrica com carga de 3 microcúmulos e colocou num ponto P. Já significa o quê? Que esse ponto P ele sofre uma interação de um campo elétrico produzido por alguém. Mas sem falar a intensidade desse campo elétrico, ele acaba falando a intensidade da força elétrica. Porque a intensidade da força elétrica que essa carga aqui sente também é ocasionada por uma outra carga no espaço. A força elétrica, a intensidade da força elétrica que ela sente é devido à interação com uma outra carga no espaço. Então não tem se a carga é grande, se a carga é pequena, não tem. Ele diz para você que coloca uma carga no ponto P. Então você considera o valor dessa carga. Ou seja, se o campo elétrico eu não sei, eu quero calcular, o campo elétrico no espaço, sem eu saber todas as informações, é a força elétrica sobre a carga de prova que eu coloco naquele ponto. Porque se eu quero saber o campo naquele ponto, eu preciso ter uma carga de prova, eu preciso ter uma carga Q ou uma carga Qzinha. Para calcular a força elétrica, eu precisava da distância, mas eu não preciso calcular porque ele já me dá a força elétrica. Então basta eu fazer o quê? O campo elétrico é igual o valor da força elétrica, que é 2,0 newtons. Não vou botar a unidade ali não para não confundir vocês. Dividido por quê? Mas eu quero o módulo, então eu vou representar aqui como módulo. Dividido pelo quê? Pela carga. A carga é de 3,0 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui fica fácil. Por quê? Essa divisão aqui agora, para poder pensar nela. Como é que você iria fazê-la? Você pode resolvê-la de várias formas. Mas eu vou resolver ela de uma melhor forma possível. Eu vou resolver ela da maneira mais tranquila. Você podia multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Mesmo assim, não iria ainda ficar próximo do valor. Mas se você for calcular, poxa, não vou multiplicar por 10 em cima, eu vou multiplicar por 10, mas eu vou fazer logo a divisão direto. Vou só montar a divisão aqui. Estou fazendo esse passo a passo aqui porque às vezes algumas pessoas ficam com a dúvida dessa divisão. Faz isso. Se eu coloco um zero aqui, eu tenho que colocar um zero aqui, que no caso uma vírgula. Se eu multiplicar isso aqui por 6,
3 vezes 6 dá 18. Para 20 sobram 2. Isso vira uma dízima. Só isso. Ah, mas eu podia multiplicar por 10 em cima, 10 embaixo? Poderia, mas no final das contas eu ia ter que fazer a mesma coisa. Tu ia acabar acrescentando um zero. Então, pronto. O campo elétrico, ele é 0,666 vezes 10 elevado a... Esse menos 6 que está aqui, eu posso tirar ele da seguinte maneira. Aqui não tem nada, mas se eu pegar 10 vezes 10 elevado a zero, 10 elevado a zero dá 1. 2 vezes 1 dá 1. Então eu posso escrever isso aqui para poder te mostrar que sem perda nenhuma, quando eu não tiver uma potência no numerador em cima, eu posso pegar a potência que está embaixo, dar um peteleco e jogar para ela para cima positivo, que é o que acontece aqui. Vem para cima mais 6. Aí, para ficar com um valor mais confortável de escrita, eu faço 6,67 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Tranquilo, não é? Bem tranquilo. Vamos lá, vamos para o próximo e vamos continuar, porque senão a gente fica muito extenso aqui. Não dá para poder ser mais rápido, porque senão alguns não acompanham. A número 4. O número 4 eu vou fazer aqui só pelo fato de, assim, de vocês terem resolvido aí, mas é moleza e eu já acabei de fazer essa questão também. Fiz essa questão quase agora. Vocês entenderam? Entenderam? Eu acho que sim, que eu tenho certeza que entenderam. Então, veja que uma carga positiva, a carga gerada do campo elétrico e que a carga de prova em um ponto P, próximo de Q, podemos afirmar que o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q? A gente sabe que não, porque o vetor campo elétrico não vai depender do sinal de Q. Ele vai ter campo elétrico naquele ponto P, independente do sinal de Q. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga? Não, a gente já viu que o módulo do campo elétrico está relacionado em si. O campo elétrico ele é a constante elétrica do meio vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, para você ter um campo elétrico maior, você tem que diminuir a distância. Então, se você aumentar a carga ou diminuir a carga, não vai fazer muita diferença se você tiver uma distância grande. Então, assim, o módulo do campo elétrico P será tanto maior quanto maior for a carga Q? Não, até porque o Q é a carga de prova. Se é a carga de prova, não tem muito interesse para a gente. A gente só está interessado na carga geradora, que no caso é Qzão. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. O vetor campo elétrico só é constante quando a gente está analisando uma pequena dimensão. Se eu pegar um espaço muito pequeno, que é o que a gente vê em placas paralelas, as placas estão numa distância, elas estão distante uma da outra tão pequena, que aí sim eu posso dar uma olhada como se fosse considerar como se fosse um campo constante, porque a distância entre elas é muito pequena. Mas nesse caso não. No espaço, o campo elétrico ele não é constante. Ele segue uma ideia de campo elétrico coulombiano. Ele varia com a distância. O vetor campo elétrico em P, não, a letra D, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Não, a gente sabe que a força elétrica será constante, qualquer que seja o valor de Q, a gente sabe que não. Porque se eu variar o valor de Q, aqui, na força elétrica, quando eu calculo força elétrica, eu tenho que a constante elétrica do meio, a cargona, aqui a carguinha, isso dividido pela distância ao quadrado. Se eu ficar variando essa carguinha aqui, a força elétrica não é constante, ela varia também, porque eu tenho um produto entre esses valores. O vetor campo elétrico em P
é independente da carga de prova aqui? Ah, tá aqui a nossa opção. Não tem outra melhor, porque não depende da carga de prova, só depende da carga geradora. Beleza? Tranquilo, é só isso. Não tem mistério. Vamos lá para a próxima. Poxa, essa aqui é bem legal. Isso é muito legal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa depois, quando vocês quiserem, só dar uma pausa aí e copiar o que foi feito. Vou colocar para cá, para aquele símbolozinho ali não ficar atrapalhando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Essa questão é muito legal. Por quê? Ela vai demonstrar exatamente aquilo que eu estou falando para vocês há vários minutos, que a constante eletrostática do meio, ela vai variar conforme o meio. E uma forma de você poder provar isso é calculando ela mesma. Ou seja, a questão vai dizer para vocês assim: sabendo que a força de interação entre duas partículas eletrizadas depende do valor de suas cargas elétricas, da distância entre elas e do meio onde se encontram. Quando o meio é o vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Assim, quando duas partículas eletrizadas com cargas de 7 microcoulombs e 2 microcoulombs são mergulhadas na água pura, a 3 centímetros uma da outra, passam a existir uma repulsão de intensidade de 2,2 newtons entre elas. Determine a constante eletrostática da água em newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Agora vamos lá, vamos notar o que a questão nos dá. A gente sabe que a força, eu vou escrever aqui para ficar bem explicadinho, que a força elétrica ela é dada pela constante elétrica vezes a carga 1 e a carga 2, casão, casinho, dividido pela distância ao quadrado. Então agora eu venho aqui e faço o quê? Pego valores que o próprio exercício me dá. Quais são os valores que o próprio exercício me dá? Ele te dá a carga, uma carga, 7 microcoulombs. Ele te dá uma carga 2, ou o Qzinho, de 2 microcoulombs. O exercício também te dá a força elétrica. Ele diz aqui, as são mergulhadas na água pura a 3 centímetros uma da outra, passa-se uma repulsão. O que acontece? Uma repulsão de 2,2 newtons. Se tem uma repulsão, eu tenho uma força elétrica repulsiva de 2,2 newtons. Natural, são duas cargas carregadas eletricamente positivas, elas são repulsivas. Mais do que natural isso. Então, vamos lá, vamos partir para o próximo. E ele te dá a distância de 3 centímetros. Lembra que eu tenho que colocar isso dentro do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, 0,022. Aí eu com 2 de novo. Estou aqui preso no 2 ainda. 3 metros. Agora basta fazer o quê? Conta. Como assim, Wilson? Só basta pegar esses valores aqui e substituir dentro da minha equação da força elétrica. Não tem nada o que fazer. Mas antes de substituir, vamos isolar o quê? Mas por que você quer isolar o quê? Logo agora? Por quê? O que não, gente? Perdão. O K. Vamos isolar logo o K, porque o que ele quer saber, ele pede assim quando duas partículas são colocadas dentro da água, determine a constante eletrostática da água em Newton metro quadrado por Coulomb. Então vamos isolar essa constante Q aqui. Como que eu faço para isolar?
Posso multiplicar cruzado aqui. A distância ao quadrado vezes a força elétrica. Então, eu tenho que K, Qzão, Qzim, a força elétrica, vezes a distância ao quadrado. Agora, isso aqui está multiplicando, tudo está multiplicando. Então, eu já posso passar para o outro lado, tudo dividindo direto. Que assim eu vou isolar o K. K é igual a força elétrica vezes d ao quadrado, dividido por Qzão, Qzim. Agora é só substituir os valores e calcular. Então, a constante eletrostática da água, ela é o quê? A força elétrica, 2 vezes 2, vezes a distância ao quadrado. Quem que é a distância? 0,03. Eu posso escrever de uma maneira a facilitar nossas contas. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, não posso? Posso. 1, 2, 0,03. Dividido. Isso aqui eu escrevi numa notação científica. A carguinha agora e a cargona. 7 vezes 10 elevado a menos 6, que lembra que esse micro equivale a 10 elevado a menos 6, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui tudo igual agora, eu posso fazer o quê? Resolver, é só operação matemática. Não tem mais nada. Aquele mesmo processo, distributiva nos expoentes. O 3 não tem nada. O 3 é elevado a 1. Na verdade, ele tem, perdão, gente, não que não tem nada. Ele tem 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, 2,2 vezes 2,2 vezes 1, 2. 3 elevado a 2, 9. Vezes 10 elevado a 2 vezes menos 2, menos 4. Isso tudo dividido por 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 10 elevado a bases iguais, eu repito a base e somos expoente. Menos 6 mais menos 6 fica menos 6 menos 6. Menos 6 menos 6 dá menos 12. Porque menos com menos dá mais. Então dá como se tivesse 6 mais 6, que daria 12. Mas o sinal é negativo, menos 12. Agora é só operação matemática. Vou fazer essa operação aqui com um pouco mais rápido. Se vocês não entenderem os cálculos, depois vocês me perguntem. 2,2 dividido por 14, você vai achar 0,15. Na verdade, você acha um pouquinho até mais. 0,15,7, 0,1 e é por aí vai. Vamos parar aqui no 0,57. Isso vezes 10 elevado a bases iguais, eu repito a base e somo ou subtraio numa divisão. Na divisão eu subtraio menos 4 mais menos 12. Menos 4 mais 12 dá mais 9. Dá 9 positivo, dá 8 positivo. Perdão, gente. 9 não. 8 positivo. Volta a fita, dá 8 positivo. Por que, professor? Por causa disso daqui. Vamos lá. Vamos pegar a operação aqui. Menos 4 menos 12 dá menos 4 mais 12. Ou seja, dá 8 positivo. Mas professor, como assim 8 positivo? E agora? Isso aí não vai me ajudar muito não. Ih, calma aí, galera. Aí, viu? Vocês nem para me dar um toque. Aí, brincadeira. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para cá. Esqueceu de fazer essa multiplicação aqui. 2,2 vezes 9. Não pode comer barriga assim, não. Ai, a memória foi embora. Mas vamos lá, não pode, não pode. Vocês nem para me avisar. Brincadeira aí. Deixaram eu acelerado e vocês nem me avisaram.
Mas vamos lá. 2,2 vezes 9 primeiro. Eu tenho que primeiro resolver isso dali para poder continuar a conta. Então isso aqui vai me dar o quê? 2,2 vezes 9, cá, é igual a 19,8, porque 2,2 vezes 9 dá 19,8, vezes 10 elevado a menos 4. Isso dividido por 14 vezes 10 elevado a menos 12. Agora eu posso fazer a divisão. E divido isso por 14. Dividindo isso por 14, dá bem próximo aí, mais ou menos, de 1,4. De 1,4. 1,4, 1 mais ou menos. Próximo disso daí. Vezes 10 elevado a mesma operação que eu fiz ali. Ali não mudou nada. 10 elevado a 8. O que? Newtons, metro quadrado, coulomb ao quadrado. 1,41. 1,41 seria aproximadamente 1,4. Se eu quiser aproximar para um algarismo preciso, eu poderia aproximar para 1,0. Vocês vão achar aí que a constante eletrostática da água, ela é em torno disso daí, de 1,4. Aí tem lugares que você vai ler 1,1. Ela é na água, assim, ela tem um valor fixo. Tem, você sabe que está ali na casa do 1, do algarismo preciso. O significativo ele pode flutuar, vai flutuar por vários fatores, fatores que vão ser até dentro dos fatores físicos, mas está dentro ali do que a gente espera. Vamos pensar que isso aí foi uma atividade experimental e dentro de uma atividade experimental a gente tem sempre uma flutuação de dados. Não tem os arredondamentos, os valores coletados, as aproximações, etc. Mas é mais ou menos dentro desse padrão. O cálculo que a gente fez está certo. Vai bater mais ou menos ali dentro do que a gente vê na literatura. Também bate, porque se você pegar 1,4, se você arredondar, dá 1. E é exatamente, é 1 vezes 10 elevado a 8. É entender que ela é menor. Viu que a constante eletrostática na água ela é menor do que no vácuo? Porque no vácuo ela é 10 elevado a 9. E aqui ela é 10 elevado a 8. Então você tem aí uma redução de tamanho considerável. Ali você pegava aquele 9 vezes 10 elevado a 9, dava um número grande. Aqui ainda continua dando um número grande. 1,4 vezes 10 elevado a 8 vai dar um número grande, mas um número grande que é muito menor do que no vácuo, mesmo assim. Vamos lá, galera. Continuando. Continuando. Cadê aqui? Pra cá. Pronto. Continuando. Questão agora. Tá acabando, galera. Só são 7 questões. Agora a gente vai para a questão 6. Então vai faltar 2 questões. Tá acabando, tá acabando. Se a galera achar que eu falo lento demais, se você achar que eu tô... Ah, não, pô, ele fala muito devagar. Eu sou devagar. Eu gosto de falar as coisas com calma. Se achar que eu tô falando lento demais, dá uma acelerada aí no vídeo. Que dá, o YouTube hoje em dia nos permite fazer essa tecnologia. Que aí eu fico falando um pouco mais rápido. Às vezes digo para vocês, se eu falar mais rápido, não tem graça. Às vezes o aluno não acompanha. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês conseguirem ver com mais facilidade. Pronto. Deixa eu ver como é que tá a percepção. Dá para ler. Mas de qualquer jeito, eu vou deixar essa lista disponível também. Vocês já sabem qual que é a relação. Dá para ler também o que está escrito, mas vamos lá. Os pontos de determinada região do espaço estão sob a influência única de uma carga positiva pontual que sabe-se que em um ponto A, distante 3 metros da carga Q, a intensidade do campo elétrico é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4 Newton por coulomb. Determine
Aí ele te dá o dado da constante eletrostática do meio. Então ele já te diz que o meio é o vácuo. Ou tem um pequeno erro aqui de digitação. Aqui tem que ter um 10 elevado a 9. Então só tem um pequeno erro de digitação, mas vamos lá. A letra A. O valor da carga elétrica Q. Então vamos lá. Ele não te dá a carga elétrica, verdade. Ele não te dá a carga elétrica. Ele diz que tem uma carga pontual Q no espaço. Mas ele não te dá esse valor. Ele só diz que a uma distância de 3 metros da carga, a intensidade do campo elétrico é igual ao quê? 2,5 vezes 10 elevado a 4. E como é que eu posso calcular essa carga elétrica? Mas a carga elétrica quem? A carga elétrica geradora, não a carga elétrica de prova. Ele pede o quê? O valor da carga elétrica que gera o campo elétrico de 2,5 vezes 10 elevado a 4 a 3 metros de distância. Ou seja, eu tenho essa carga aqui colocada no espaço, num ponto. Deixa eu ver se ele diz qual é o ponto. No ponto A. Não, não. O ponto A é onde tem a interação do campo elétrico. Aqui eu vou botar o ponto P mesmo. Eu boto uma carga geradora no ponto P e 3 metros de distância eu tenho um ponto A, e nesse ponto A eu tenho a interação de um campo elétrico. O campo elétrico gerado por quem? Por essa carga. E como que a gente calcula o campo elétrico? Tranquilaço, eu vou botar aqui letra A para vocês não se perderem. Campo elétrico não é o módulo dele. Eu não vou nem botar os vetores aqui para a gente poder escrever logo o módulo para vocês aprenderem logo primeiro da maneira de cálculo direto, depois a gente fala mais sobre vetores. O meu objetivo é que vocês aprendam agora o início. E depois, com o início dominado, a gente dá o aprofundamento. A carga, primeiro, a constante eletrostática do meio, vezes a carga que gera o campo elétrico, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. É assim que eu calculo o campo elétrico, não é? O problema, a questão te dá a distância. Ele te diz a distância, que vale 2, 3 metros. Eu hoje tô apegado nesse 2. Não paro de repetir ele. 3 metros. Ele te dá o campo elétrico, que é a intensidade do campo elétrico, na verdade, que a questão te fornece, 10,10 elevado a 4, 2,5 vezes 10 elevado a 4. E ele te dá a constante eletrostática do meio. Ele já diz que o meio é o vácuo, então a constante eletrostática do meio é 9,0 vezes 10 elevado a 9. Para calcular a carga, basta só eu reorganizar essa equação aqui. O que é reorganizar ela? É isolar a carga geradora aqui. Para isolar, eu multiplico o cruzado, d ao quadrado vezes o campo elétrico. Então fica o campo elétrico vezes d ao quadrado, que isso é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora. Ou seja, a carga geradora, ela é o quê? O campo elétrico vezes a distância ao quadrado dividido por K, que é a constante eletrostática do meio. Eu tenho esses três valores? Tenho. Então fica muito fácil calcular. Por que fica muito fácil? Q é igual. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico é 2,5 vezes 10 elevado a 4. Show? Foi. Quem é a distância? A distância, ele já diz aqui que é 3 metros. Então, é 3 elevado ao quadrado. E quem é a constante eletrostática do meio? 9,0 vezes 10 elevado a 9. Moleza agora, fica facinho de calcular. Vou escrever aqui do lado para não ter que escrever a letra B ali embaixo. A letra B não ficar muito apertadinha. Pronto. O que vai ficar agora? Q é igual, não quero que fique essa letra bonita. Eu quero que fique o Q simples. 3 ao quadrado dá 9, certo? 9.
vezes 2,5 equivale a eu escrever 22,5. Essas contas depois vocês fazem com calma para treinar também. Vezes 10 elevado a 4. Isso dividido por quanto? Por 9,0 vezes 10 elevado a 9. Agora só isso mesmo? Tudo positivo? Tudo positivo. Agora, basta fazer a divisão aqui entre esses dois. Esses dois aqui, 22,5 dividido por 9. Ou seja, 22 e vai meu que lá bonitão, tudo charmoso. Não, eu quero um simples mesmo. 25,2 dividido por 9, você tem aí 5 sobre 2. Você faz uma fração de 5 sobre 2, que eu posso simplificar. Isso é a mesma coisa que eu escrever 2,5. Ah, professor, quer dizer então que a gente voltou lá para o início? Voltou. Eu poderia ter cortado aqui esses dois. Mas eu não faço isso agora direto para vocês não ficarem. Pô, não, caramba, o que ele fez? Não entendi nada. Então, posso cortar esses dois aqui. Poderia ter cortado, porque voltou. O que eu multipliquei, depois eu dividi. Eu não mexi com a potência. Deixei a potência parada. Ou seja, agora eu vou mexer com a potência. 10 elevado a 4. Eu vou repetir a base, porque a base é a mesma. E eu subtraio os expoentes, não é? Se eu vou subtrair os expoentes, o que eu faço aqui? 4 menos 9 dá 5. Na verdade, menos 5. O que? Newtons? Não, nada. Que Newton que... Aí tá... Vai, Newton. Newton, por que tu tá querendo colocar um Newton aí, cara? Me diz aí. Não, não é só a carga. Só a carga ela não precisa de Newton. Newton vai relacionar a ideia de força. A carga você só dá o nome de Coulomb. A carga leva o nome de Coulomb. Ou somente o C, como a gente costuma escrever. Então a carga ela equivale a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Mas professor, se eu quisesse escrever essa carga aí como microcoulombs, aí o que eu iria fazer? Eu poderia escrever 25 microcoulombs, porque aí seria 25 vezes 10 elevado a menos 6. Mas não preciso fazer isso, vamos deixar do jeito que está. Letra B, P de barco. A intensidade do campo elétrico num ponto P situado a 40 centímetros da carga fonte. Mais fácil ainda, ele quer saber, aqui eu tinha feito o campo elétrico no ponto A, campo elétrico no ponto A, campo elétrico no ponto A, tudo isso aqui era o campo elétrico no ponto A, tudo isso. Agora aqui eu quero saber o campo elétrico no ponto B. Como que eu calculo? A constante eletrostática do meio, a carga geradora do campo, dividido por quem? Dividido pela distância. Eu não preciso saber a carga de prova. Eu posso saber o campo elétrico naquela posição sem ter a carga de prova. Dividido pela distância ao quadrado. A diferença agora é que ele te dá uma distância de 40 centímetros. Que é a mesma coisa que você escrever 0,4 metros. Ou você escrever 4 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Aí vira cálculo também. Agora aqui a gente não tem mais interpretação física, só matemática. Por quê? O campo elétrico no ponto B, que está uma distância de 4 vezes 10 elevado a menos 1, eu tenho o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Isso o quê? Vezes a constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora. Quem é a carga geradora? Continua sendo a mesma? Continua sendo a mesma. E qual o valor dela? Opa, nós calculamos aqui, até então a gente não sabia. Então eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então só virou matemática, não tem mais o que nem o que fazer. É puramente cálculo matemático. Vamos lá. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2,5 vezes 10 elevado
a menos 5, é só eu pegar 9 vezes 2,5. Eu já sei que dá o quê? Dá a mesma coisa porque nós já fizemos isso daqui em cima. 9 vezes 2,5 dá 22,5. O que vai mudar aqui agora é que a gente vai mudar na potência. 10 elevado a 9. Eu vou repetir a base, 10. Aqui também é 10 elevado a menos 5. A base é igual. 9 mais menos 5 dá 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4. Não é isso? 4. E embaixo? Embaixo eu vou fazer o quê? Não é 2 elevado ao quadrado? Aqui não é como se tivesse 1. 2 vezes 1, faça a distributiva. 2. 4 elevado ao quadrado dá 16. Vezes 2 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Ou seja, o campo elétrico agora no ponto B, que é uma distância maior do que o ponto A, maior ou menor? Opa, menor. Então, se ele é menor, aqui estava a 3 metros. Digamos que 40 centímetros é 0,4 metros. Digamos que esse ponto B agora está aqui. Pertinho, 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 pertinho. E vocês acham que o campo elétrico vai ser maior ou menor? Óbvio que o campo elétrico vai ser maior, porque ele está mais perto, a distância é menor, se a divisão é menor, ele vai ser maior. Então, 22,5 dividido por 16 dá 1,4. 1,4 vezes 10 elevado a base igual, repito a base, 4 menos 2, isso só dá 4 mais 6, mais 2, que dá 6. Então, aqui era 4, aqui já é 6. O que? Newtons por coulomb. Lógico que tem que ser maior, porque está mais perto. Agora está 40 centímetros, aqui estava 3 metros. Então, o meu campo elétrico vai ser maior. Tá bom? Bem tranquilo, né? Sem estresse, sem aborrecimento, com toda tranquilidade. Vamos lá, galera. Olha, para a gente finalizar o barco agora. A gente vai finalizar. É a última questão. E é uma questão que a gente vai falar de potencial elétrico. Para poder. Pode ver que eu coloquei uma questão só de potencial elétrico. A gente vai ter mais questões de potencial elétrico para a gente treinar um pouquinho. E treinar também energia potencial. Mas por enquanto eu coloquei só uma questão de potencial elétrico. Ó, deixa eu colocar aqui. Eu sei, galera, que o vídeo está ficando um pouco mais extenso. Mas é que eu não tenho muito para onde correr. A ideia é explicar para vocês bem detalhado. Se é para poder explicar detalhado, não dá para poder fazer igual uma metralhadora. Sair falando e depois vocês ficarem. Que? Hã? Opa, como ele volta lá? Não deu, já foi, já passou que eu nem vi. Pode voltar o vídeo 70 vezes que vai ser difícil de acompanhar. Vamos lá. A gente usa essas ferramentas da Microsoft, só que às vezes elas não ajudam. Tem que ajudar mesmo não. Não ajuda muito não. Vamos ver se agora vai. Quer ajudar não. Agora então vamos ser assim mesmo. Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui para talvez ficar melhor. Pronto. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga menos 4 coulombs. Menos 4 coulombs? Não, menos 4 microcoulombs. Começam a criar o hábito de ler essa nomenclatura aqui, que é o micro. Considere um ponto a 35 centímetros dessa partícula. Aí ele pede para tu considerar um ponto A. Não quer nem deixar eu aumentar agora. Estranho. Vamos lá, não vamos se perder não. Ele pede para você considerar um ponto a partir de onde é colocado essa partícula. Uma região isolada da ação de cargas elétricas
recebe uma partícula eletrizada. Então, assim, é uma região que está completamente isolada de cargas elétricas. Essa região, ela recebe uma partícula. Ela recebe uma carga que ela é negativa. Como é que você sabe que ela é negativa? Porque já está dizendo ali. Ela recebe uma carga negativa. Esse aqui é um ponto P da região que ele descreve. Recebe uma partícula eletrizada com carga menos 4 microcoulombs. Aí ele pede para você considerar um ponto A. Esse ponto A, ele está o quê? Ele está a 35 centímetros. Deixa eu fazer aqui algo negocinho melhor. Ele pede para você considerar um ponto A distante a 35 centímetros da onde está a partícula eletrizada que foi inserida. Então ele está distante de 35 centímetros. Aí ele pede, calcule. Ele te dá a constante eletrostática do meio. 10 elevado 9 vezes 10 elevado a 9. Então tu já sabe que a constante eletrostática do meio é o vácuo. Porque isso aqui é a constante do meio. Então você já sabe que essa partícula está no meio. A questão no meio do vácuo. A questão não diz aqui vácuo, mas ela te dá a constante eletrostática do meio. 9 vezes 10 elevado a 9, você sabe que ela está no vácuo. A primeira coisa que ele pede para você calcular, letra A, o potencial elétrico de A. Como é que eu calculo o potencial elétrico? Depois dá uma olhada aí no material, nos livros, na forma de dar uma leitura, você sabe que o potencial elétrico é calculado por a constante eletrostática do meio, a carga, dividido pela distância. Ao quadrado? Não, não é o quadrado. Potencial elétrico não tem o ao quadrado. Tem todo um passo a passo para a gente poder explicar como é que calcula potencial elétrico. Mas não vai ser agora que a gente vai ver isso. A gente vai ver isso mais quando a gente for falar de energia potencial. Mas por enquanto não tem. É só assim, a gente resolve direto. Agora bola para frente. Eu tenho o valor da constante eletrostática do meio? Tem. 9,0 vezes 10 elevado a 9. 9,09 dá a mesma coisa. Qual é a carga? Menos 4 microcoulombs. Que diferença vai fazer esse menos aqui? Lembra que lá no início, quando eu falei que quando a carga geradora ela é negativa, o potencial elétrico ele vai do menor potencial para o maior potencial? Então, é exatamente isso. Isso aqui é só para poder caracterizar que a carga geradora ela é negativa. E quando você tem uma carga negativa, significa que você tem uma maior quantidade de elétrons nessa carga. Então ele está carregado eletricamente de maneira negativa porque você tem maior quantidade de elétrons. Lembra que para você carregar uma partícula, você só muda a quantidade de elétrons, prótons e nêutrons não, porque está preso no núcleo. Está lá no núcleo do átomo, então você não vai variar prótons e nêutrons, você só varia a quantidade de elétrons dessa partícula. E a distância ele dá do ponto onde está a carga até o ponto A, dá 35 centímetros. Mas em vez de levar em consideração os centímetros, eu preciso transformar isso para Sistema Internacional de Unidades, que no caso tem que colocar em metros, ou seja, 0,35 metros. Tranquilo? Aí agora vira conta. Por que conta? Eu tenho os três valores, é só substituir. Então, o potencial em A é igual ao quê? A constante eletrostática do meio, vezes 10 elevado a 9, vezes. Professor, eu preciso considerar o sinal? Não, não precisa. Para agora não, porque senão não vai fazer muita diferença para a gente. A gente só vai saber que o quê? Se eu considero o sinal, eu vou ter um potencial negativo. Se eu tenho um potencial negativo, ele vai do menor potencial para o maior potencial. Na verdade, não. Quando você tem uma carga negativa, é exatamente o que acontece. Se você tem uma carga negativa, você vai ter um potencial negativo. Quando você tem um potencial negativo, você sai do menor potencial e vai para o maior potencial. Se o teu potencial é positivo, você sai do maior potencial e você vai para o menor potencial. Só para vocês terem isso claro. Então não precisa ficar carregando um sinal negativo. Mas isso precisa ter claro na cabeça de vocês.
vezes 10 elevado a menos 6. Deu uma escorregadinha aqui. Pronto. Isso dividido por quê? Isso dividido por 0,35 metros. Ou 3,5 vezes 10 elevado a menos 1. Ah, não, professor, não quero. Gente, notação científica tem uma regra de escrita. Às vezes, para facilitar o cálculo, a gente não segue essa regra. O que é não seguir essa regra? Esse valor aqui, ele precisa estar ele precisa ser maior que zero, na verdade maior que 1, ou menor, ou assim, no caso, maior que 1, perdão, galera. Deu uma desligada aqui na minha cabeça. Quando eu escrevo notação científica, eu tenho uma notação científica que é escrita assim: n vezes 10 elevado a nzinho. N é o valor natural. Esse n aqui, ele precisa ser maior que 1 e menor que 10. Por que menor que 10? 9 é menor que 10. 9,8 é menor que 10. E ele tem que ser maior que 1. 1,1, ele pode ser igual a 1? Pode, mas 1 vezes 10 elevado a 9 dá 10 elevado a 9. Então, maior que 1 faz mais sentido. Às vezes, para facilitar o cálculo, a gente não escreve. Para facilitar o cálculo, eu faço isso daqui. Isso é porque eu quero facilitar o meu cálculo, o cálculo de vocês. Eu já faço 10 elevado a menos 2, 35 vezes 10 elevado a menos 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque 9 vezes 4 dá quanto? 9 vezes 4, no potencial em A, 9 vezes 4 dá... Vamos lá, falei devagar, não, vai devagar, todo mundo ao mesmo tempo não dá certo não. 9 vezes 4 vai dar 36. 36 vezes 10 elevado à base, eu repito, e somo os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. 36 dividido por quanto? Por 35 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é praticamente 1. É 1? Não é. É praticamente. Mas então você já sabe que vai dar 1, alguma coisa. Então isso já facilita a tua conta. Digamos 1,2, 1,3. Próximo disso daí. Ou seja, se eu dividir 36 por 35, fazer o processo de divisão, dá 1, de fato. 1, o quê? 1,02, mais ou menos aí nessa casa. Vezes 10 elevado a 3 mais não, galera, menos 3 menos 2 dá 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. Qual que é a unidade do potencial elétrico? A unidade do potencial elétrico é o volt. Mas por que é o volt? Tem toda uma explicação de como a gente explica o potencial elétrico, que eu não vou conseguir fazer tudo nessa aula aqui agora como eu calculo. Mas é que o potencial elétrico ele relaciona a energia por cada carga. A energia por cada carga ela é dada em volts, que é o potencial elétrico. Letra B. A energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 2 microcoulombs colocada em A. Opa, agora ele quer saber a energia potencial elétrica. Como é que calcula a energia potencial elétrica? A energia potencial ela é calculada muito similar quando eu calculo a relação da energia potencial gravitacional. Mas como aqui a gente não vai entrar muito em detalhes nisso, eu já dou para vocês o modelo direto de cálculo. É a constante K. Agora eu preciso considerar tanto a carga geradora quanto a carga de prova. Para calcular a energia potencial, isso dividido pela distância. Distância ao quadrado? Não, só distância. Esse modelo matemático aqui, ele é encontrado através de um cálculo de matemática avançada. A gente usa cálculos numéricos para poder chegar nessa conta aqui. Então não precisa se preocupar muito com isso agora não. Só precisam ter ideia de que quando eu quero calcular a energia potencial elétrica, eu preciso fazer que é a constante eletrostática do meio
a carga geradora do campo, ou que vai gerar, que vai contribuir para o potencial elétrico, vezes a carga que recebe esse campo elétrico, dividido pela distância, distância que quem? Que separa essas duas cargas. Ou seja, fácil, não é? Muito fácil. Por que é muito fácil? A constante eletrostática nós já temos. 9,0 vezes 10 elevado a 9. A carguinha nós já temos. A cargona, quer dizer, a carga geradora, temos. Agora, professor, é negativo. Lembra que aqui também poderia ser o valor no final, poderia ser negativo. Significaria o quê? Que ela sai do menor potencial e vai para o maior potencial. Significa que essa carga, quando é colocada no ponto A, quando eu coloco essa carguinha ali no ponto A, para onde é a direção e para onde é o sentido dela? Para cá. Ela sai do menor potencial e ela vai para o maior potencial. Ela vai no sentido contrário. Contrário ao quê? Ao sentido, na verdade, ela vai no sentido contrário pelo fato de que eu vou ter uma interação de linhas de forças para cá. As linhas de força, se essa carga é positiva, a interação ela é atrativa. Se ela é atrativa, para onde é a força elétrica? Se eu coloco uma carga positiva, a força elétrica ela vai ser atrativa. Se eu coloco uma carga elétrica negativa, a força elétrica vai ser no sentido contrário. Então, para uma carga elétrica positiva, ela vai vir para cá. No caso, como essa carga elétrica aqui ela é positiva, ela vai vir para cá. Deixa eu corrigir aqui. Essa carga elétrica ela é positiva, ela deu aqui positiva. Então, numa carga elétrica positiva, as linhas de força elas são até para dentro, elas vêm para cá, nesse sentido. Mas o sentido da carga elétrica ele vai vir para cá, porque a carga elétrica ela é positiva. É que para cá que aponta a força elétrica. Para cá está sendo apontada a força elétrica. Se ela é uma carga maior que zero, ela vai estar apontada no sentido atrativo, não é? Calma aí. As linhas de força são para cá. Se a carga é maior que zero, ela está atrativa. Então tá certo, galera. Estava certo antes mesmo. Isso aí mesmo. Ela vai vir nessa direção aqui. É, para cá. Não, pronto. Ela tem uma força elétrica atrativa. Carga positiva, carga negativa. A atração entre elas é de aproximação. Eles não vão, eles são atrativas. O sentido das linhas de campo num campo, quando a gente quer analisar um campo elétrico numa carga negativa, também é para cá. Então ela vai crescer para o potencial elétrico, porque lembra que se eu estiver mais próximo da carga geradora, eu tenho um maior potencial elétrico. Exatamente, isso aí. Vamos lá, 9 vezes 10 elevado a 9. Agora a carguinha, a carga geradora, eu posso ter o sinal negativo, mas eu não vou escrever ele aqui agora, porque eu acabei de explicar. Vezes 10 elevado a menos 6, porque é microcoulombs, vezes a carguinha. A carguinha agora é a carguinha de prova que eu coloquei aqui, que é maior que zero. 12,0 vezes 10 elevado a menos 6, porque é microcoulombs elevado a menos 6. Isso tudo dividido pela distância. Pela distância o quê? Que está entre o A e o B. O A e o B dão uma distância de quanto? De 35 centímetros. Ou o que equivale a 35 vezes 10 elevado a menos 2. Galera, fazendo toda essa matemática aqui, se vocês não conseguirem entender essa matemática, vocês podem me perguntar, que eu vou responder com toda tranquilidade, mas eu vou fazer até para a gente poder ganhar tempo. Vou dar logo um resultado para vocês final, que a gente ganha tempo e o vídeo não fica muito extenso, aí fica só a matemática. Já fiz essa matemática aí várias vezes, nessas nossas resoluções aqui agora, eu já repeti essa matemática de potência, de divisão algumas vezes. Eu sei que meu potencial elétrico vai dar 1,2
3. A energia potencial, ela é dada em que unidade? Energia, ela é sempre dada em joules ou calorias. No nosso caso aqui, a gente vai analisar os joules. Por quê? Porque quando a gente fala de potencial elétrico, volts, é joules por carga. No caso aqui, a energia potencial elétrica é somente o joule. Pronto, resolvemos. Somente isso. Sei que tem algumas dúvidas, eu sei que podem ter alguns questionamentos. Vocês podem entrar em contato, podem me perguntar. Eu vou tentar deixar a lista aqui disponível nesse vídeo também, que vocês conseguem pegar. E qualquer dúvida, só perguntar. Beleza, galerinha? Grande abraço, até a próxima e a gente vai se comunicando.